Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal dos conservatórios de Minas, os 12 conservatórios, as 12 joias de Minas Gerais, as entidades que trabalham com música, com cultura, com arte e educação de alta qualidade. Tudo bem aí, Fúvio? Buenas noites. Eu estava pensando aqui que são 12, né? E, na verdade, então nós temos 12 que é um dodecafonismo que não tem nada de cafona. Acho que o universo conspirou para ter 12 notas musicais com inveja dos 12 conservatórios. É lógico que foi isso. Provavelmente, né? Então o Schoenberg resolveu prever o futuro, ou sei lá, recebeu uma visita do Doc Brown. Olha, lá em Minas Gerais, são cidades históricas, cheias de arte e de cultura, nós teremos escolas de música para poder levar o melhor da arte para as pessoas, né? E de forma gratuita. Aí Schoenberg teve aquele insight, 12. 12. 12. Com certeza, é isso mesmo. E por isso, e evidente por conta disso, nós vamos trazer aqui uma doutora que sabe tudo dos conservatórios. Tá? Mas antes de falar o nome dela, convidar aqui, vamos aí rodar a vinheta. Bem, gente, esse é o programa Coloque os Musicais no Encontro e nós vamos chamar aqui a doutora Maria Odília. Venha para cá, Maria Odília. Olá, boa noite, queridos amigos, Jordano, Fúvio, colegas, tudo bom? Tudo bem, é muito tempo de colegas, né? Sim, colegas alunos, colegas professores, muita história para contar. Eu e Maria Odília ficamos 2 dias dentro do ônibus, viajando daqui para o Maranhão, sem dormir, não comer direito. Eu nem lembro se a gente tomou banho naquela viagem. Tomamos, uma vez. Mas não sei para você, mas foi com certeza uma das melhores viagens da minha vida, aquela viagem. Foi uma viagem muito interessante mesmo. Uhum. E é muito importante, né? Vocês vão falar da viagem do Maranhão, só queria deixar claro, tá? Que eu não participei dessa viagem, tá? Tadinho. Ele não ganhou o prêmio, né? Isso que é importante dizer. A gente tá falando dessa viagem, vou explicar, gente. É uma viagem que a gente foi para um concurso de corais, né? Eu tocava prato. Uhum. Eu cantava. Cantava. E nós fomos lá e ganhamos o primeiro prêmio. Foi muito divertido, interessante. Nunca vi um lugar tão quente igual o Maranhão, mas... Nossa, também não. Eu morei em João Pessoa, mas não tenho que falar do Maranhão. 43 graus normal. Que horror. Vou dar uma dica para vocês, tá? Se vocês não gostam de calor, por favor, não visitar Teresina, no Piauí. Mas é bem próximo, né? Lá é 43 no inverno. Quando alguém falar o meio do mundo, é o Maranhão. Lá é o meio do mundo mesmo. Pois é, Maria Odília. Que prazer ter você aqui. Igualmente, agradeço o convite de vocês, viu? Prazer todo nosso estar aqui no Encontro dos Conservatórios. E um dos objetivos desse encontro é conhecer, a gente conhecer um conservatório, conhecer o outro. Minas Gerais é muito grande, um conservatório fica aqui, outro ali, cada um tem sua cultura. E nós queremos, através dessa oportunidade aqui que essa pandemia nos deu de estar podendo trabalhar de forma virtual, aproximar os conservatórios, assim, de uma forma como nunca aconteceu antes. Aconteceram as mostras, mas não talvez com esse propósito de se conhecer, de até mesmo a possibilidade de traçar alguma proposta de ensino para os conservatórios. E ninguém melhor que a doutora Maria Odília, que pesquisou isso e vai falar para a gente tudo que ela sabe aí. Mas primeiro conta para a gente assim, um pequeno histórico da sua vivência musical, como é que você iniciou seus estudos musicais, e como é até você chegar no ponto aí e fazer esses estudos aí.
Bem, eu comecei aos 6 anos no Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes, que é o Conservatório de Montes Claros, né? Eu não venho de uma família de músicos, mas minha mãe cantava e tocava violão, eu tinha um tio também que tocava piano de ouvido, e eles sempre me incentivaram muito, né? E aí eu fui para o conservatório, né? Minha mãe queria que eu estudasse piano no conservatório, né? Então eu entrei, fiz flauta doce, depois fiz piano, né? E aos 15 anos eu fui descoberta no coral e passei a fazer canto, né? E no final das contas, realmente eu caminhei para o lado do canto mesmo e me tornei cantora. Comecei a fazer administração e no meio do ano tive uma crise que eu queria realmente ser musicista, que eu precisava viver de música e tudo, e aí eu passei no curso de artes, com ênfase em música da Unimontes, que também eu estudava administração, e acabei ficando nos dois, fazendo os dois durante 3 anos, assim, uma loucura, assim, que eu nem recomendo muito, assim. E fiz os 2 cursos, tenho essas 2 formações, né? E depois, quando eu terminei o curso de artes, eu fui trabalhar no conservatório, né? No conservatório, eu formei 3 cursos técnicos, formei piano, formei flauta doce, formei canto. E continuei aluna até começar a ser professora lá no conservatório, né? Trabalhei no conservatório durante 8 anos, no Conservatório Lourenço Fernandes. Desde que eu saí da universidade, eu tinha intenção de tentar mestrado, mas eu não tinha ainda um projeto muito legal. Eu queria performance em canto, né? Eu sou cantora, tudo. Queria realmente cantar, né? Só que aí a vida foi me levando para outros caminhos. No conservatório eu dei aula de musicalização, de flauta doce, primeiro. Depois que eu fui pegando os cargos na área de canto, né? E quando veio a Lei 100, eu acabei sendo efetivada em 2 cargos. Em um eu fiquei dando aula de História da Música e depois passei a dar aula também de Produção Cultural e Empreendedorismo. E no outro curso, no outro cargo, eu fiquei na área de canto, no ensino médio também. Então, eu passei a focar somente no ensino médio, deixei as crianças e passei a trabalhar com o ensino médio, né? Como eu tinha essa questão da administração muito forte, né? Eu observava muito organizações, né? Eu não exercia, mas eu tinha essa visão. Quando eu peguei o curso técnico, né, fui ministrar aulas no curso técnico, eu tinha muito forte em mim aquela questão, o curso técnico profissionalizante, vamos formar profissionais. E quando eu entrei no curso, eu não via isso muito forte por conta dos professores e dos próprios alunos. Os alunos estavam lá muitas vezes porque eles gostavam de música, porque eles estavam dando continuidade ao curso, que eles iniciaram até quando crianças, né? E não tinha aquela questão de profissionalização, né, de pensar no futuro, de discutir mercado, né? E eu fiquei esse primeiro ano que eu dei aula de História da Música todo observando isso, né? E ainda, né, paralelamente com minhas ideias de mestrado, tentei alguns mestrados e não deu certo. Então, eu fui e peguei essa disciplina, Produção Cultural e Empreendedorismo, por conta do meu curso de administração. E aí, quando eu chego pegar essa disciplina foi diretamente voltada para tirar os meus incômodos, né? Para refletir sobre esses meus incômodos, né? E na primeira aula, perguntei para os alunos, e aí? Onde vocês vão atuar depois que vocês terminarem o curso de vocês? Já começou a pesquisa. E eles acreditavam que não tinha com o quê? Não tinha mercado,
entendeu? E a partir daí, né, eu fui e comecei a pensar nisso, né? E no final do ano eu fiz o meu primeiro estudo. Na verdade, sem pretensão, assim, de tentar mestrado na área. Eu sabia já, pelas minhas experiências e tentativas de mestrado, que eu precisava de ter uma produção acadêmica, né? Então, eu já estava incomodada com aquela situação e eu acabei entrando, começando a ter ideias. Eles estavam saindo do... Voltou. Doutor. Então, na última prova dos alunos, eu apliquei um questionário para eles, pedi para eles me responderem um questionário, né, que buscava traçar o perfil desses alunos, né? E aí deu um resultado muito legal. Nisso eu peguei as listas anteriores da entrada desses alunos em 2008 e fui vendo quem é que estava, quem tinha evadido e tudo, e descobri uma evasão grande, muito grande naquele ano, sabe? E aí eu fui levar esses dados para a ABEM, para a Associação Brasileira, o Congresso, né? E eu me lembro que a pessoa que estava agendada para apresentar antes de mim, ela não se apresentou. Então, eu fui e comecei a apresentar um horário antes. E ainda fiquei os 20 minutos do meu horário discutindo, todo mundo bombando, aquela lista, a tabela que eu apresentei de evasão, e tudo, todo mundo discutindo, sabe? Falei assim, nossa, isso vai fazer sucesso. E aí depois, em 2012, eu procurei esses mesmos alunos para ver onde é que eles estavam, se estavam inseridos, e aí encontrei uma inserção muito baixa. E nisso, eu comecei a sentir vontade de pesquisar, né, e acabei entrando na área de educação musical, que era uma área que eu realmente não tinha pretensão de tentar mestrado até então, né, e realmente me encontrei o meu tema de pesquisa. Que maravilha. Como a natureza vai conspirando. Sim. Você fazer um curso de administração. Sim. E já ver essa necessidade ali no curso técnico, perceber isso como administradora, né? Acho que você percebeu Sim. como administradora, não só como professora da área, porque passa muito professor lá que só vem dar sua aula e vai embora, não tem essa visão. Sim. Eu lembro que mais ou menos nessa época, sei lá, parece que estava um clima dessa coisa. Eu estava dando aula de prática de conjunto do técnico, parece que é música de câmara. Eu fiz uma pesquisa dessa também lá, fiz um questionário, conversei, fiquei, sei lá, uma semana conversando com os alunos, falando do curso, como é que era o curso, ideias para curso, coisas assim. E no final eu apliquei um questionário. Só que eu nem tabulei o questionário depois. Está jogado em algum lugar aí, não sei o que eu não sei o que, mas está lá. Dados preciosos foram perdidos. Provavelmente. Eu queria agora que a gente entrasse na sua pesquisa, onde você remontou a história dos conservatórios, assim, essa parte da pesquisa sua, que você, de certa forma, remontou a história dos conservatórios, lá da criação dos conservatórios. Sim, tá? Bem, né, eu vou começar de uma parte antes, né? Porque o que acontece? Eu fui para o mestrado com uma proposta de pesquisa que daria continuidade à minha pesquisa em Montes Claros, né? E aí, cheguei lá, apresentei um breve histórico dos conservatórios e minha orientadora falou assim, mas por que você não amplia isso para a rede? E coincidentemente, ia ter uma amostra bem próxima, assim, eu descobri essa amostra, ela nem pensou duas vezes, ela falou, vai lá para a amostra. E aí eu fui para essa amostra, conversei com todos os conservatórios, fiz uma proposta, né, primeiramente, pensamos numa proposta envolvendo os 3 conservatórios, né, um questionário dos anos de 2010, 11 e 12, né? Entrei em contato com todos os diretores e, no final das contas, eu consegui a participação de 10 dos outros conservatórios. Uma participação muito significativa, né? Foi uma população de 607 alunos, né? E aí eu fui primeiro buscar, porque
as escolas, a maioria das escolas não tinha informação de e-mail. Então, eu fui buscar essas pessoas, primeiramente, né? E foi uma busca bastante acirrada, né? Facebook me ajudou muito, muito, muito na época. Encontrei muita gente no Facebook. Foram duas buscas, né? Primeiro, eu mandei mensagem para pedir os e-mails. E depois eu enviei os questionários. Então, quando eu consegui o contato de 460 pessoas, mais ou menos, Nossa. e mandei e-mail para todas elas, um questionário para todas elas, e no final das contas participaram da pesquisa 315, era quase 52%, né? E um número muito significativo quando a gente para pensar nesse tipo de proposta, né, que é pesquisa com egresso. As pesquisas com egresso que eu pesquisei no Brasil tinha 20% de participação, né, 10%, então 50% era uma coisa assim fabulosa, né? E eu percebi que existia uma relação afetiva dos alunos com a escola também, né? Isso contou muito, né? Muita gente fala assim, espero ter ajudado os conservatórios. Né? Então, nisso, eu fiz uma pesquisa bem grande, com muitos dados, né? Era um questionário bem gordinho, né? E aí eu identificava quem estava atuando profissionalmente na área, né? Quem não estava, e quem dos que estavam atuando, quem estava atuando exclusivamente, quem estava atuando parcialmente, ou seja, dividindo a área de música com outra área profissional. Né? E aí eu encontrei um número de 99 desses 315 atuando profissionalmente. No que eu encontrei isso, encontrei esse dado, né? Eu levo isso para o doutorado, né? E escolho 16 perfis de egressos para participarem de uma entrevista, né? Antes do doutorado, eu analisei esses dados todos dessa pesquisa e eu fui em todos os conservatórios que participaram dela para apresentar os resultados, né? Acho que foi um mês que eu viajei por Minas Gerais, né? Nossa. E foi muito interessante que os dois conservatórios que não tinham participado, que foi São João del Rei e Uberlândia, Uberaba. Os dois, eu tinha participado de mostras nesses conservatórios. Então, eu participei das mostras e conheci os outros 10, então eu conheço a rede toda. Eu fui em todos os conservatórios, né? Acho que agora o Uberlândia está com um conservatório novo, né? Está com um prédio novo. Então, esse prédio eu ainda não conheço, mas, assim, conheci muita gente, né? E foram discussões, debates muito legais. Eu fui levar os resultados, né? Levei os resultados de cada conservatório, né? Alguns dados realmente que eu não divulguei para a comunidade acadêmica, foram divulgados apenas para as escolas, né, que dizem respeito somente para eles. E nisso eu conheci um pouco mais da rede, né, porque na minha pesquisa do mestrado tinha uma lacuna que eu não consegui identificar, como eu analisei os resultados da rede por inteiro, eu não conseguia identificar a importância do lugar, que é uma das propostas da inserção profissional, né? Existem os influenciadores, né? A idade das pessoas, o gênero, e muitas vezes o lugar também, né? E eu percebi que esse lugar faz toda a diferença, né? Os resultados foram bastante distintos, né? E as cidades eram muito diferentes, né? Nós temos cidades essencialmente rurais, né? Cidades essencialmente urbanas, né? Como Juiz de Fora, por exemplo. Né? Temos cidades históricas, como Diamantina, né? Que tem uma vida cultural bastante agitada, apesar de ser uma das menores cidades, né? Isso faz toda a diferença, né? Temos cidades que os conservatórios eles têm uma relação muito forte com as bandas de música da cidade, que é uma tradição de Minas Gerais também, né? Visconde do Rio Branco foi uma cidade que eu identifiquei isso, Diamantina também, né? Essa relação muito forte com a banda de música, os cursos oferecidos no conservatório tem relação com os cursos
com os instrumentos das bandas, né? Então, tem toda uma relação, né? Tem o caso de Tuiutaba, que surgiu a partir de uma escola de acordeon, né? Então, assim, realmente é uma riqueza, assim, sem fim, né? E aí, o que acontece? Aí chegamos no doutorado, né? E no doutorado eu não analiso todos os meus egressos, eles passam pelo conservatório, mas eu não analiso só isso, eu analiso todo o percurso de inserção profissional deles, ou seja, toda a formação que eles tiveram e toda a atuação profissional, certo? Mas eu tenho um ponto na tese que eu discuto o papel dos conservatórios na vida desses egressos, né? E daí que eu retiro todo esse histórico, eu vou comparando, vou utilizando as principais pesquisas que foram realizadas sobre os conservatórios, pesquisa da Lília Gonçalves, que é a primeira delas, que é um histórico das primeiras décadas dos conservatórios, e a da Margarete Arroio e os meus estudos, né? Então, eu vou analisando, né? E realmente essa diversidade, né? Existem umas regiões, já posso falar sobre específico, sobre o histórico? Eu queria que você falasse pelo menos um ou dois perfis de aluno, porque você sempre fala disso, eu fico com uma curiosidade para saber o que é o perfil do aluno, que Tá certo. características nós. Sim. Como eu fiz? Eu tinha 99 alunos que estavam atuando profissionalmente. E aí eu fui abrindo as respostas individuais de cada aluno, da pesquisa anterior, do mestrado, e fui construindo perfis. Então, tinha aluno que começava desde criança, né? Saía, ia fazer bacharelado, inseria na área de performance, certo? Tinha aluno que começava desde criança, ia para a licenciatura, entrava no próprio conservatório. Então, eu fui identificando vários perfis, né? Diferentes e encaixando os alunos, os egressos de acordo com o perfil que eu fui criando. No final das contas, eu cheguei em 16 perfis desses 99 alunos, eu cheguei em 16 perfis bastante distintos, assim, né? De egressos que fizeram... Um perfil aqui em Montes Claros, aí se encontrava outro lá em Tuiutaba do mesmo jeito, não, né? Sim. Mas não existia assim, um perfil para cada cidade, não. Realmente depende do interesse do aluno, né, do mercado que ele encontra, né, das possibilidades de educação que ele encontra também, né? Então, a gente tem egresso que nunca passou por outra educação a não ser o conservatório. Mas tem outros que vão para bacharelado, tem outros que saem e continuam estudando sozinhos, tem outros que saem e passam como são mais ligados à performance, continuam a sua habilitação a partir de aulas particulares e por aí vai. Pois é, Fulvio está querendo falar, mas antes, só um segundinho aqui, é porque eu acho que sei lá, de repente a cereja, a coisa mais importante da pesquisa esteja, talvez, nesses perfis. Porque aí, como a gente está na possibilidade de criar um curso, ou de adaptar um curso, ter a ideia dos perfis talvez ajudasse na construção de um currículo para atender o perfil. Mas é uma coisa que a gente tem que aprofundar mais, eu acho. Né? Sim. Fala, Fulvio. Na verdade, não era uma pergunta, era só assim, somar, né, dentro de tudo que você já encontrou relacionado à cultura de cada localidade, né, que você falou com a gente, né, em São João del Rei, segue a mesma lógica das bandas, né? Lá tem um número de bandas, assim, eu não lembro de qual, mas parece que passa de 17 bandas, né? Assim, para a cidade, a quantidade de bandas é muito grande, e acaba que muitos alunos do próprio conservatório acaba indo para a banda. Então, assim, ao invés do conservatório fornecer músicas para as bandas, eles se formam nessas próprias bandas, né? Acaba que esse contato de aluno, música e a banda tradicional de São João del Rei não existe, né? Então, muitos são formados dentro da própria banda
que acaba tendo um lado ali de esvaziamento no próprio conservatório, né? Isso a gente teve no encontro lá, quando você falou, né? Eu participei do encontro nessas duas cidades. A gente estava lá junto em 2011. Sim, E a gente pôde estar com uma cidade muito musical, mas sim. acaba que o conservatório tem um páreo duro ali para competir, né? Tem uma tradição muito forte e uma escola de formação musical tradicional ali, competindo com a cultura da região, né? E eu chamo a atenção, São João del Rei também um conservatório que fez muita falta a minha pesquisa, porque é um conservatório bastante distinto por conta da realidade das orquestras locais, né? As orquestras que tem lá ligadas às igrejas, né? E tudo, então ainda tem esse lado, né? Então lá tem uma parte orquestral bastante forte, né? Que Aham. normalmente não tem nos outros conservatórios, né? E essa relação com as bandas também, Diamantina, ela tem uma relação muito forte com a banda Mirim, que faz a Vesperata, né? Então, ela forma muita gente que sai da banda e vai para o Conservatório de Diamantina, né? Essa relação é muito interessante. Agora eu queria que você falasse como foram criados os conservatórios, que tipo de lei, foi que governo, que época que foi essa que foram criados os conservatórios? Bem, o grande responsável pela criação dos conservatórios, né? É muito conhecido como nosso presidente, mas foi o nosso governador, que é o governador, então governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? O Juscelino que foi quem pensou essas escolas, né? Por que esses conservatórios eles surgiram? Nós tínhamos o Conservatório Mineiro de Música, né? Que foi criado, que hoje é o Conservatório da UFMG, certo? E esse conservatório, ele se tornou federal na década de 50, e o investimento que Juscelino tinha voltado para esses conservatórios, ele propôs, né, enviá-los para outras escolas no interior de Minas Gerais. Então, o grande criador, quem pensou nessas escolas, né, foi realmente o Juscelino. Na década Certo? de 60, não é? Na década de 60. No final da década de 50. A lei de fundação é da década de 50 ainda. Eu estou pensando aqui, o canto orfeônico do Vila Lobos é da década de Sim. 40, não é? Mas ainda então, o que acontece? Muito bom ainda você tem uma falar. relação, né? Tem uma relação, porque Juscelino pensou também em preparar professores para atuar no canto orfeônico, nas escolas Olha públicas. que coisa. Então, nós tínhamos a formação na época de músicos, cantores, instrumentistas e professores de música. Então, eram dois tipos de cursos bastante diferentes, né? O curso dos professores de música era um curso mais voltado para o coletivo, né? Os cursos de instrumentistas e cantores mais para o individual, né? É importante a gente chamar a atenção porque essa proposta, né? Ela foi feita assim pensando muito ainda baseado no modelo conservatorial francês, que era o modelo do século XVIII, né? Que ainda vigorava nos grandes conservatórios. E já ultrapassado naquela época. Sim, já ultrapassado. Mas ele ainda vigorava nos grandes conservatórios das capitais. Certo. E nós temos o conservatório que hoje é a escola da UFRJ, né, que era o Conservatório Imperial, né, foi fundado por Dom Pedro II, né, que hoje, né, ele está até os dias de hoje. Nós temos o Dramático Musical de São Paulo, que não existe mais, e nós tínhamos o Mineiro. Então, esses conservatórios, eles foram pensados a partir disso, né? Só que o que acontece? Lá na capital, nós tínhamos já os professores graduados, né, nesses conservatórios. E nos conservatórios mineiros, assumiram o posto de professores, né, professores que muitas vezes eram alunos particulares, né, que tinham uma relação, assim, ainda não acadêmica com a música nesse sentido, entendeu? Poucos professores realmente tinham ido formado e tudo. Então, acaba que existe uma proposta
que é uma proposta de democratização da música na época, entendeu? Mas que, ao mesmo tempo, também não democratizava no sentido de que a cultura local ela não foi incorporada. Porque os cursos, eles eram cursos de violino, de piano, né? Instrumentos essencialmente elitistas, né? E individuais, né? Que não tinha nada a ver com as serestas, que não tinha nada a ver com o congado, né? Não tinha nada a ver com a cultura mineira, né? Então, existe essa... acaba que nós sempre voltamos para isso, né? E aí é o que o Marcos fala, né? É um hábitus conservatorial, né? Por mais que nós tenhamos uma proposta democrática, uma proposta que inclua as pessoas, né? E tudo, nós acabamos voltando para o mesmo lugar, né? A tal da zona de conforto, né? E de um modelo muito forte, né? Porque o que acontece? A gente critica a música erudita, né? Esse formato, mas, na verdade, a escolarização da música, ela nasceu a partir da música erudita, né? As outras músicas, elas não eram escolarizadas, né? Então, também existe essa dificuldade, né, de se propor um modelo para escolarizar essas músicas, né? Isso é profundo, né? Leva tempo, leva a gente tem que desmontar os modelos que já temos dentro da gente, e isso é muito difícil, muito difícil. Assim, Juscelino, ele investiu, né, para que tivesse a escola, ela foi federalizada, mas, na verdade, o que ele fez? Ele queria ver as crianças cantando Peixe Vivo. Isso escola e como isso acontecer. Mas no Brasil tem essa tendência algumas coisas começarem a partir do gosto de um governante, né? Sim, mas a gente não pode deixar que foi um grande ganho, né? Nós estamos falando da maior rede de escolas de música do Brasil. E não eram só 12, né, Maria Dília? Não. Pareceram 14, né? Não, na verdade, não. Foram para o papel 22. 22. E saíram os 12. Alguns parece que chegaram a existir, depois foram extintos, não teve? Não teve. Pelo que diz os estudos da Lília, os estudos anteriores, não. Realmente só saíram os 12 e os 12 permanecem abertos até hoje, que é um grande ganho, né? Aí nós temos o conservatório mais velho, os mais velhos, né? Que são Uberlândia, São João del Rei, eu esqueci o outro. E aí nós temos Uberaba, eu acho que Uberaba ainda foi de 59. E aí temos os mais novos, Varginha é um dos mais novos. Acho que Varginha é da década de 80. O de Diamantina, que é da cidade de Juscelino, né, é da década de 70. Já não é da época da governança dele. Dília, só uma curiosidade, assim, daquelas perguntas que sempre quebra as pernas do convidado porque ele não espera, mas eu acho que você tem informação. O número da lei que criou, né, dessa legislação que criou os conservatórios. A gente olha aqui no Google. Vamos eu conheço qual o número da lei. A Dília sabe. Sim, posso colar, né? Estou colando. Pode, com certeza. Vamos ver a lei. Aí suas 500 páginas de tese de doutorado. Né? É interessante a gente trazer esse dado, né? Até para que as pessoas que possam já irão assistir o programa, possam estar lendo a lei também na íntegra, né? Eu sou uma pessoa que, quando se fala de lei, eu defendo muito essa proposta de que se tem que ler uma lei, você não pode simplesmente falar dela. É importante dar uma estudada, conhecer os artigos, né? Tudo que foi colocado ali. Decreto 4.900... Esse aqui é Tofeônico, né? Minas Gerais. Não vai ser eu acho que eu não vou ter o número aqui, não. Minas Gerais, Lei 811, de 3 de dezembro de 1951. Essa mesmo. Cria 5 conservatórios estaduais de música.
Essa mesmo. Começou com 5, deve ser esses mais velhos aí que você falou. Pois é, não tem o nome. Primeiro nessa década de 50 foram só esses. Depois, a década de 60, o de Montes Claros, inclusive, entrou. Né? Eles foram sendo criados aos poucos. Lá tinha uma plaquinha naquele prédio antigo, você lembra? Francelino Pereira. Sim. Você lembra? Eu achei que tinha sido ele que tinha criado o conservatório. Não, mas Francelino já foi na época da estadualização. Então ele era municipal, assim. Ele era privado, né? Aí depois daqui era privado. Sim. Tanto que essa mítica, né, de ser uma escola particular, ela, até hoje, por incrível que pareça, muitas pessoas na cidade de Montes Claros acham que o conservatório é uma escola de música particular. Sim. Não sabem que a escola é pública, né? De graça. O que acontecia, né? Quando ele era particular, somente os ricos, né, os abastados que estudavam, e sempre aqueles instrumentos, piano, violino, né, aquela coisa mais tradicional. E na estadualização, a sede, né, que ficava ali na rua Doutor Veloso, ela pertencia ao Clube de Montes Claros, né, o Clube de Montes Claros. E durante uma época cabia a cidade inteira naquele salão que nós fizemos tantas apresentações, né, no auditório. Aí ele passou a ficar livre durante muito tempo até a nova sede ser entregue, em 2005, 2006, se não me engano, 2005. Sim. Mas é interessante, Maria Odília, esse levantamento, que aí a gente começa a entender por que você não tem essa interação com a cultura da região, né? Sim. A partir do modelo francês, você meio que tenta homogeneizar o ensino conservatório. Sim. Só que você vem para os rincões, igual Montes Claros na época, era muito, muito longe de tudo, né? E você não tem professor, não tem gente formada na área, e também vai estudar um instrumento que não é comum. Você vê aqui no conservatório nosso, o violino nunca foi um curso tão grande. Sim, porque a gente não tem uma tradição de orquestra como tem. Não tem essa tradição. Em Juiz de Fora, tem violinista para todo lado. Você vai no festival de Juiz de Fora, tem 300 violinistas. A orquestra funciona. Aqui é uma dificuldade para formar uma orquestra. Sim. Então, realmente é uma tradição, né? Que não pensem vocês que é só aqui, né? Eu fiz uma pesquisa internacional, eu fiz uma revisão de literatura internacional a partir dos textos do grupo que representa a educação do músico profissional na ISME, que é a Sociedade Internacional de Educação Musical, e o modelo está implementado no mundo inteiro. Eu encontro textos da China que percebe-se esse modelo, textos da Austrália, de vários locais. Então, não é só uma questão nossa, né? Da África, né? O modelo está na África, né? Então, assim... Você chegou a analisar essas escolas modernas, igual o Berkeley, nos Estados Unidos, que trabalha com outro... beleza. Porque é meu sonho. Meu sonho de consumo. Já é outra... já nasce a partir de uma proposta, né? É particular também. Também tem um conservatório modelo aqui no Brasil, que seria o de Tatuí, não é? Tatuí, tanto se fala nele. Você também tem algum estudo, sabe alguma coisa? Assim? Só para distração paralela. O que eu conheço do Conservatório de Tatuí, eu já tive um colega que era do conservatório, que veio do conservatório, é que o Conservatório de Tatuí é montado a partir de cursos livres, né? E é um conservatório bastante erudito. Né? Bastante, bem mais do que os nossos. É uma proposta erudita, né? E aí nós temos outras propostas, temos a EMESP em São Paulo, nossa, são muitos, né? Então, assim, é um desafio, né, que a gente tem de trazer cada vez mais essa cultura nossa para dentro dos conservatórios, né? Pois é, vamos chegar nesse ponto agora. A gente já viu um pouco das suas pesquisas aí, e agora eu vou te colocar em situação complicada. Eu quero ver a administradora. Ai, socorro! O que você pensa para o futuro do ensino musical
não só dos conservatórios, mas eu também sentia isso na época da faculdade, né? Eu fiz, na minha época ainda era educação artística, nem existe mais isso. Sim, ainda bem. Foi também. Eu acho que foi a penúltima turma, foi da última turma. A minha foi a última turma. E também a gente sente isso, a gente sente essa defasagem. Mesmo nos cursos que existem, a carga horária prática ela é muito pequena, sei lá, tem N problemas. E o que a pesquisadora, administradora, pensa sobre isso? Compliquei sua vida, né? Primeiramente, não, a gente precisa mudar porque o mundo mudou, né? O problema é que a gente muitas vezes fica insistindo em modelos, né, em roupas que não servem mais, certo? Então, o mundo mudou, as pessoas mudaram, né? Hoje nós não temos o mesmo tempo, né? Eu sempre digo, né? A gente começou falando dessa viagem, da viagem do Coral Lourenço Fernandes para o concurso de corais no Maranhão, que a gente ganhou o primeiro lugar. Naquela época, Jordano, não sei se você se recorda, né? O coral ele ensaiava 3 vezes por semana à noite, 2 horas, né? Quando a coisa apertava, tipo, tinha esses eventos, essas coisas, a gente ensaiava todos os dias à noite, né? No sábado e no domingo, a gente ensaiava 4 horas. Agora, vamos propor isso para hoje, Jordano. Você consegue? Nem a pau. Não consegue. Então, a gente não tem mais o mesmo tempo que a gente tinha. É impressionante como a gente não tem mais o mesmo tempo. Certo? E as pessoas não têm mais esse tempo. Então, assim, muita coisa mudou, né? E os alunos, a relação com a tecnologia, né? Então, assim, e é engraçado, né? Porque agora mesmo eu estou ministrando percepção pela primeira vez no conservatório, na Unimons. E aí eu cheguei, porque eu não terminei de falar que eu atualmente sou professora na Unimons, né? Não terminei de falar o que eu faço atualmente. Mas aí, os alunos, eles têm um computador nas mãos o tempo inteiro, mas eles não são capazes de estudar por um aplicativo, né, que vai auxiliá-los no ritmo, no ouvido. Não são. É impressionante. Aí você vê o aluno lá com o computador o tempo inteiro, celular o tempo inteiro. Aí quando eu falo assim, como que você estuda percepção? Eu estudo pela apostila tal e tudo. Eu falo assim, meu Deus, né? E aí eu estou tentando inserir essa cultura, né? Agora que estamos todos online, né? Eu falo assim, gente, não há forma de vocês treinarem a prática nesse momento melhor que os aplicativos, né? E é uma dificuldade, é uma barreira, né? Então, assim, vocês veem como é que a tradição está tão infiltrada na gente, né? Que a gente tem os recursos hoje para fazer coisas novas e a gente não faz. A gente estava conversando com um guitarrista e ele falou que aprendeu o brasileirinho, né, Fulvio? Você lembra da história? Que ele ia numa casa de show não muito familiar. Uma boite meio assim com ares de casa de saliência, mas ele não ia para saliência. Aquelas coisas da década de 60. Sei. Ele ia lá e ficava vendo o show da banda a noite inteira, e a última música que a banda tocava era Brasileirinho. E ele tinha que ir lá várias vezes para pegar Brasileirinho inteiro. Mas pegou a música. Então, a dificuldade que era, até para você ouvir uma música. Depois, na minha geração, já surgiu as revistinhas de banca. Eu e Fulvio aprendemos com a revistinha. Não, a maioria dos meus egressos tem sempre a revistinha. A revistinha faz parte da vida da maioria deles. Aí, hoje você já tem o YouTube, o Cifra Clube, que já tem um cara dando aula lá para você. Sim. Inclusive, tem aplicativo de celular com mais de 10 mil títulos para poder você usar. Você não precisa nem ter internet. Exatamente. Não, e eu aprendi canto, né? Canto erudito, né?
E eu dependia das minhas fitinhas cassetes que eu levava para minha professora e ela gravava as músicas para eu ouvir, né? Hoje eu dou a partitura, o aluno já chega sabendo, né? Falando para mim se gostou, se não gostou, porque já percebeu. Já viu alguém cantando a música? Então, E é outra a fita realidade. cassete, né? A fita cassete era fantástica, né? Porque à medida que o magnetismo ia acabando, ela ia baixando o tom da música. É verdade. Ia perdendo. Então, assim, realmente, hoje o tempo se escasseou, né? Acho que essa tecnologia, ela consome um tempo danado. E pensando nisso, assim, qualquer coisa que você fizer da sua vida durante 9 horas por dia, você vai virar um gênio naquela coisa. Só que a maior parte das pessoas fica mais de 9 horas por dia no celular, vai ficar gênio em quê? Entendeu? Se Gastando tempo fora, né? Jogando seu você tempo pegar um fora. violão e treinar 9 horas por dia, eu vou virar um concertista. Normal. É natural isso. Mas o que eu quero dizer é assim, essa escassez de tempo tem que ter um reflexo na escola. A escola tem que ser mais dinâmica. Sim, com Tem certeza. que ser mais dinâmica, tem que ser mais atrativa. Como a gente vai fazer isso? Como? Eu imagino que quebrando paradigmas, quebrando essas tradições, esses conservatórios, essa coisa conservadora de conservatório, né? Sim, eu acho que é muito importante, né, tentar se aproximar dessa realidade do aluno, né? Viver o que... Lógico, você vai mostrar coisas que o aluno não tem acesso, né? Atraí-lo, mas para isso eu preciso conhecer muito bem o que ele vive, né? E para realmente competir com essa situação, né? Eu acho Mas tem um medo das pessoas em arriscar, em mudar, em sair da zona de conforto, em experimentar coisas. Eu e Fulvio aqui lá no conservatório, a gente fala da gente sempre, mas a gente é os poucos professores lá. Entendo, É que assim, da gente a gente pode falar, né? A gente pode falar mal da gente. é verdade. E nosso método lá, a gente inseriu a tecnologia nas aulas de violão já há bastante tempo, né? Fulvio há mais tempo do que eu usa monitor, programa, caixinha de som, né? Ele tem o website. E a gente pode analisar muita coisa da tecnologia, o que dá certo, o que não dá certo, o que é legal, e vai modulando e caçando a melhor forma de atender. Não quer dizer também que a gente é bom professor, que a gente atende da melhor forma possível. Quer dizer que a gente está tentando sair fora do comum, da mesmice. Sim. Que eu acho que é uma das formas da gente evoluir nossa escola, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o ponto principal é esse. É a prática reflexiva. Né? Eu estou sempre buscando novas coisas, testando, vendo o que deu certo, vendo o que não deu. Eu posso errar também, eu posso trazer uma coisa super nova e dar super errado, e ser aquela coisa velha realmente que atrai o meu aluno, pode. Né? Mas eu tenho que descobrir, eu tenho que me abrir para novas coisas, né? Eu tenho que me abrir à diversidade, atender várias pessoas, né? Né? E eu preciso realmente estar aberto, né? Ao que o mundo propõe hoje, certo? Porque senão, né, eu já falei isso, né? A aula do YouTube fica melhor que a sua aula. Com certeza, né? E a gente tem que ficar esperto quanto a isso, né? Quer falar, Fúvio? O Fúvio está querendo Essa falar alguma questão coisa. que o Odília está trazendo, né? Nos meus idos lá dentro de música e tecnologia, dentro do conservatório, eu falo assim, eu uso a tecnologia, embora eu não goste, mas ela está aí para ser usada, então a gente tem que usar. Acho que eu fui um dos últimos seres do mundo daquela escola a ter um smartphone. Eu fui adquirir o meu primeiro em 2017 por birra, porque eu não queria mesmo. Mas já vinha trazendo para as aulas essa questão relacionada exatamente ao que você falou. Né? Nós estamos numa aula de música e tecnologia. Quantos de vocês utilizam o celular para estudar música? Sim. Aí os meninos, obviamente ninguém, né? Assim, na sala de aula. Então comecei a introduzir recursos de estudo musical por aplicativos de música. Mas antes disso eu trouxe uma coisa mais simples, né?
é você aprender a usar os recursos que o telefone te dá, como o HD virtual, editor de texto, mandar e-mail. E o que que acontecia, né? Assim, à medida que eu ia trazendo a informação para o aluno, a primeira coisa que eles desinstalavam eram todas as funcionalidades que um smartphone traz para você. Então, tudo aquilo que te faria acessar um e-mail, acessar um HD virtual, editar texto, eles tiravam do telefone. Aí já Sim. colocavam as redes sociais. Então, a pessoa Pra- passa 9 horas olhando postagem de 11 segundos, 15 segundos ali, mas não passa 30 minutos estudando um solfejo, estudando um ritmo, pelo próprio telefone. Então, o que que é o grande problema hoje? A gente tem muitos meios de distração, né? A gente se Claro. distrai por pouco, né? Então, eu tenho sentido isso em mim mesmo, né? Eu aproveitei que eu não estava tendo nada para divulgar, porque eu uso as minhas redes sociais para divulgar eventos, essas coisas assim. Deu uma parada, não tinha nada para divulgar. Estou há mais de um mês sem rede social. Feliz da Que vida. maravilha. O WhatsApp eu só uso porque eu sou obrigada. Não, mas porque eu sei que eu sou uma pessoa que eu tendo ao vício. Então eu fico lá perdendo tempo precioso que eu podia estar trabalhando, produzindo coisas assim, sabe? Só que chegar a essa consciência é muito difícil, né? Os adolescentes, eles são muito atraídos por essas coisas, né? Então, realmente é uma luta bem séria. E o tempo, o tempo é o mesmo, né? O mesmo tempo que a gente tinha lá é a mesma coisa, a mesma quantidade de horas. Só que a gente está tão viciado nessa coisinha quadradinha aí que passa muitas horas e não desenvolveu nada. Pode falar. Agora, assim, eu não queria, mas eu vou fazer uma provocação. Eu não sei por que eu faço provocações, mas essa provocação é porque o Jordão falou que hoje tinha que ser uma conversa séria, então eu estou tentando conversar sério, tá, Jordão? Ah, tá. Coisa séria. Eu diria que se trata de ser sério. Mas essa vai ser uma provocação séria, porque vai ter a ver com sua vida pessoal e a sua pesquisa. Ai, meu Deus. Porque, assim, um trabalho muito válido essa questão de buscar, né? Você fez o que um mineiro fazia. Você foi na mina caçar ali esses egressos que estudaram pelo conservatório. Sim. Então, foi achar uma agulha no deserto do Saara. Então, assim, fez muito a fundo. Mas, pegando toda a sua trajetória de estudante, que passou pelos cursos técnicos, então agora, essa é a provocação. Né? Assim, você cresceu dentro de uma escola de música, fez uma faculdade dentro da área, e fez uma pesquisa exatamente de perfis, né, como o Jordão gostou, dos perfis encontrados. Você estava inclusa nesse processo. Então, a provocação é em cima disso. Né? Como você olharia para o estudante de cursos técnicos, sem essas pretensões maiores do mestrado, do doutorado ainda, né? Por que você estava ali, qual que era a perspectiva, e a Odília doutora, que fez toda essa escavação cultural, científica, olhando para essa mesma situação, assim, né? Porque as pessoas adoram usar as expressões realidades, né? Você está do lado da moeda. Então, a provocação em cima dessa, né? A Odília estudante e as perspectivas, e a Odília já formada fazendo uma pesquisa daquele processo que ela passou por ele. Muito obrigada por essa pergunta, porque o que acontece? Eu vou até deixar o PDF da minha tese para vocês divulgarem, que ela ainda não está disponível, mas eu vou deixar para vocês, tá? Olha, maravilha. O que acontece? Na minha tese, né, com certeza eu passei por todo esse processo, né? Então, eu construo. O que acontece? Eu uso um conceito de inserção profissional de uma autora portuguesa chamada Mariana Alves. Né? Ela vê a inserção profissional como um processo longo, né? Que envolve tanto a formação como a atuação profissional, né? A inserção profissional propriamente dita. Né? E que
esses pontos entre educação, a formação, antigamente eles eram lineares, ou seja, até nossos pais, eles saíam da escola, eles entravam no mercado de trabalho, começavam a atuar e normalmente até mantinham o mesmo emprego, do início ao fim, a mesma profissão, do início ao fim. E hoje é uma realidade totalmente diferente, né? Não existe mais uma linearidade entre formação e profissão, e atuação profissional, e inserção profissional propriamente dita, né? Então, o que eu pensei? Trazer esse conceito para a música, né? Para a área de música. E aí eu proponho na minha tese um conceito de percurso de inserção profissional em música, a partir dos meus estudos, né? A partir da revisão de literatura da área, né? E a partir do meu percurso de inserção profissional. Então, eu descrevo todo o meu percurso na tese, né? E eu analiso justamente isso, né? Porque quando eu chego e eu vejo os meus alunos, né, sem nenhum norte, assim, sem nenhuma pretensão, muitas vezes, né, profissional, eu me vejo, né? Porque naquela época eu estava fazendo um curso, né? E também sem a mesma pretensão. Eu tinha uma vontade de seguir na música, né? Mas eu não tratava aquele curso com aquela seriedade. Entendeu? Então, eu me enxergo e eu deixo isso muito claro na tese, né? Que eu realmente não via, né? E o que eu sinto hoje, que a minha grande proposta para os cursos técnicos, né? Para a parte de profissionalização dentro dos conservatórios, e talvez dentro da área de música, é essa falta de uma cultura de profissionalização. Que é essa conscientização de que eu estou formando um profissional e a conscientização dos alunos de que eles estão se preparando para o mercado de trabalho. Que precisa ser debatido, que precisa ser refletido. Certo? Então, Fúvio, eu acho que a profissional de hoje é um reflexo de todo esse histórico, né? É muito legal que eu falo que os conservatórios, eles saíram da minha vida e não saíram, né? Eles estão o tempo inteiro, assim que eu estou aqui, né? Mas é muito importante isso, né? Eu acho que aí vem dessa prática reflexiva que também eu sempre luto por ela, né? Na minha vida profissional, né? E na minha história, eu fico brava com meus alunos. Outro dia eu estava dando aula de arte e educação. E eu falei, gente, vocês lembram da primeira aula de música de vocês? Todo mundo olhando assim, louca. Lógico que eu não lembro, né? Como assim? Eu lembro. Propriedades do som. Eu com a flautinha lá. Mas eu imagino, vocês lembram da primeira aula? Aquela primeira aula, professor, que a gente chegou, que a tia estava lá? Não. Mas é bem isso, né? Então, acho que é um reflexo, né? Eu para poder pensar em como os alunos... Eu tenho uma ideia de como seria essas entrevistas, de como seria essa construção desse percurso de inserção profissional, porque eu ainda não tinha nada concreto, eu construí o meu. Entendeu? E é o que você tem a certeza, né, dele, é o seu. Você pode Uhum. criar um método. Faça isso e você vai ser um profissional de música. Isso não existe, né? Não existe. É tudo, né? Uma coisa vai levando a outra. Quando você vê, você já está lá. Você não tem mais por onde sair. E você gosta. No meu caso, pra você ver, ó, a minha mãe que fez a inscrição do meu vestibular. Eu não ia fazer. Tá vendo? Eu não ia fazer música. Eu ia ser balconista de alguma loja. Sim. Ou frentista. De posto. Penso que já tenha guardadinho aí um tema para o pós-doutorado, não sei, já deve estar pensando em alguma coisa. Não sou. Mas assim, eu estava. É uma questão de análise, assim, né? Você pontuou bem as questões culturais de cada região, né? Quanto isso pesa. Uhum. Na própria construção da escola e na sobrevivência da escola. Mas, por exemplo, casos como o Juiz de Fora, que tem um festival tão famoso, que o Jordano participou de um monte, eu não sei quantos você participou, eu nunca fui. Mas... Fui 2.
Pois é, eu nunca fui, mas é um festival muito conhecido, muito Sim. famoso. Por incrível que pareça, existem pessoas em Juiz de Fora que não sabem da existência do conservatório. E detalhe, Sim. pessoas que trabalham na avenida onde o conservatório está instalado. Então, assim, e eu falo porque isso foi um contato que eu tive pessoal, né? Ou seja, a pessoa trabalha, a 150 metros está o conservatório e ele não sabe que aquilo ali é uma escola de música e que ela é pública. Então, olhando por esse viés, né, da formação profissional, é por isso que eu falei que talvez um teminha para um pós-doutorado, talvez, né? O que o mercado de trabalho oferece em contradição com a formação que a escola oferece, porque o egresso ele se forma e acaba, ele precisa ter um lugar para trabalhar. Ele está competindo com pessoas que aprenderam no YouTube, nas revistinhas, na igreja, que não possuem a formação profissional acadêmica, e é isso que ele encara na hora de buscar o mercado de trabalho. Assim, você acredita que talvez seria uma possibilidade buscar mexer nesse aspecto, uma profissionalização real, e não apenas uma lei que foi sancionada em 60 e já vai, parece que vai ser revogada? Eu já trato um pouco disso na tese, né? Porque eu vou apresentando o papel de cada uma das formações que os egressos tiveram, né? E isso inclui a aprendizagem informal e não formal também, as aulas particulares, a aprendizagem informal, né? E eu acho assim que as escolas elas precisam realmente, né, ver como as coisas funcionam no mercado, né? E o que que os conservatórios podem oferecer de diferencial. Eu acho que isso é o ponto, né? Essa tem que ser a discussão. Porque para eles, todos os que ficaram, né, trazem essa importância da escola, né? Mas sempre sentem falta da formação para a carreira. Então, eles ensinam muito bem, vocês ensinam muito bem o saber fazer, ou seja, o tocar e cantar, né? Mas falta aprender como gerir isso tudo, né? Que eles saem desnorteados, e não só do conservatório, mas de outras educações profissionais em música também. Então, eu acho que esse é um ponto forte que a gente precisa buscar, sabe? Ensinar os nossos alunos a utilizar aquilo que eles aprendem nos conservatórios. Discutir, refletir sobre esse mercado, né? Não é se vender totalmente ao mercado e fazer somente o que o mercado quer, não é isso. A proposta não é essa. Mas é conscientizar esse futuro profissional do que ele vai encontrar, das possibilidades que eles têm atualmente e de novas possibilidades que eles podem criar a partir das oportunidades. Que nem existem ainda, né? Que nem existem ainda. Entendeu? Então, essa que é a grande lacuna da educação profissional em música, né, que eu observo nesse grupo que eu estudo. É justamente essa formação para a carreira. E, sobretudo, conservatório, que você tem alunos também que não estão interessados em formação profissional, né? Acontece, embora seja um curso técnico, acontece isso também, mas são propostas, ideias, coisas que a gente vai pensar muito. O nosso tempo já está muito estourado, mas pode falar. Só complementando uma coisa, Jordano, com relação a esse não interesse, é tão importante a gente refletir sobre a área, sobre os desafios dela, sobre o mercado que nós temos, as possibilidades, porque muitas vezes a gente pode ter lá um advogado que esteja fazendo curso técnico por puro diletantismo, mas que saia de lá um advogado interessado nas causas culturais, né? Que possa entender sobre direito autoral, que possa ajudar a área de uma certa forma, né? Então, a gente tem sim, a cultura da profissionalização, ela começa da escola, não adianta.
Ela começa da direção, ela começa dos professores, né? E mesmo aqueles alunos que não estão interessados, eles têm que se envolver com isso, não adianta. E sendo um curso técnico, ele tem esse objetivo, né? Sim. Curso então, técnico. Eu tinha um grande aluno que falava, professora, mas eu não quero saber disso, não sei o que. Eu falei, está matriculado. O curso é profissionalizante. Vai ter que ter paciência. A mesma coisa de eu me matricular na aula de balé e querer aprender a tocar piano. Não tem como. Balé. Mas, Odília, eu queria... Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as considerações, depois Fulvio faz, depois você faz. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua dedicação desde o início, que eu comecei a entrar em contato com você, e eu não sabia nada, não sabia montar nada desses encontros de conservatórios. Realmente está sendo uma experiência assim, complexa, mas está valendo muito a pena, a gente está aprendendo muito, está conhecendo os outros conservatórios, outras pessoas, está sendo muito bom para a gente. E já iniciamos esse contato maior, essa aproximação. E você é peça fundamental, o seu conhecimento, o seu estudo, a sua boa vontade em atender a gente, mesmo nossas dificuldades, mas sempre esteve presente, sempre atuante e ajudou. Muito obrigado. Você é essa pessoa lindinha e maravilhosa que a gente sempre conheceu e que a gente ficou 2 dias dentro do ônibus. Muito obrigado de coração. Por nada, eu que agradeço, viu? Vou esperar o Fulvio falar, que eu falo dos dois. Agradecer, assim, muitos anos que a gente se conhece, eu chamo de tia Odília, né? Éramos colegas, assim, eu e Maria Odília fomos colegas de um dos cursos técnicos dela, se não me engano, o primeiro. Ela ainda é o primeiro. 15 Sim. anos. A gente fazendo aula de folclore com Soninha. Sim. Então, assim, foi quando a gente se conheceu, de lá para cá, muitas águas rolaram, né? Caminhos se construíram. E é muito bom estar com você aqui hoje, vendo que você tinha seus ideais, você seguiu. Me recordo de você dando nó em pingo d'água para poder cursar 2 faculdades ao mesmo tempo. A galera virava, Odília é doida fazendo 2 faculdades. Eu falei, gente, mas deixa ela, o desejo dela, não tem problema. Deixa a loucura dela. Então, assim, e o mais importante é que você sempre fez muito bem a tudo que se dedicou, né? Não fez nada, tipo um grisalho meio vagabundo, estudava direito, que tá de blusa preta aí, num programa, enfim, que deixava as coisas pelo meio do caminho, né? Você sempre conduziu tudo muito bem, sempre não deixou nada a desejar. Então, onde precisou atuar, você atuou e atuou muito bem. E hoje você está colhendo frutos de muita coisa que você plantou lá atrás, né? Mesmo com toda a loucura de 2 cursos superiores. E trouxe daí, né? E hoje está podendo partilhar tudo que você somou. E eu acredito que ainda vai vir muito mais colheita positiva de tudo que você está plantando nesse caminho que você começou. Obrigado mesmo por ter costurado esse tempo com a gente hoje. E agora eu Não entendi muito bem o final. Com a palavra, vou falar de novo. Com a palavra, tia Odília. Sim. Obrigada. Odília, só lembro de avisar o pessoal que está tendo aí essa semana agora, aí na Unimontes, o encontro da BEM, né? Sim. Na verdade, nossa, estão tendo muitos encontros essa semana, porque tem o encontro da BEM, os encontros regionais, eles começam do dia 9 até o dia 20, né? E nós vamos ter na Unimontes, né, um seminário do PET. Eu não sei exatamente o dia que nós vamos ter essa entrevista no ar, mas... Vai ser na terça-feira. Na terça-feira? Então ainda há tempo de convidar vocês para, no dia 11, 19h30, né, no YouTube do Grupo PET, a participação da professora Maura Pena, que é uma pessoa muito importante na área de educação musical, né? Hoje nós vamos ter o professor Luiz Ricardo, né? E amanhã, às 16h também tem uma mesa redonda sobre mulheres na música, 16 horas. Né?
Então, assim, são muitos eventos, realmente, eu estou muito feliz, eu queria parabenizar vocês, né, por essa proposta de encontros dos conservatórios, né, eu sou uma pessoa que sempre, né, corro para dizer, gente, o Estado considera uma rede, mas vocês estão trabalhando em rede? Essa é a minha grande pergunta que eu deixo aqui para vocês, no encontro dos conservatórios, né? É preciso trabalhar em rede, não tem jeito, né? Então, essa iniciativa de vocês é maravilhosa, eu estou muito orgulhosa, né? De ver vocês, meus colegas, muito queridos, né? A gente, muito... aqueles anos de curso técnico foram, assim, inesquecíveis, fundamentais na minha formação. Com certeza, um dos tempos mais felizes da minha vida, né? Com certeza, né? A gente era muito feliz lá, né? Então, assim, estou sempre à disposição, né? Eu sempre digo isso, né? Não sei, fez doutorado, né? Fiz doutorado para servir, não adianta. Né? A gente faz doutorado para servir, né? Para levar coisas novas, a pesquisa é isso, né? Para identificar problemas, para tentar solucioná-los, para propor novos, né? Para se comunicar tanto com o Estado quanto com os professores, com os alunos, né? Estabelecer esse vínculo, né? Então, assim, o que precisarem, eu estou sempre presente, viu? Dentro das minhas possibilidades. Estamos aí, né? A Unimontes de portas abertas também para parcerias, né? Nós somos... a Unimontes surgiu do conservatório, né? Isso ninguém nega, né? E nós estamos aqui também para ajudar vocês no que for preciso, tá certo? Em nome da universidade. E a ABEM também, espero. Sim, com certeza. A ABEM já está de portas abertas há muito tempo, né? Nós fizemos um encontro das escolas especializadas de música focada nos conservatórios, isso foi em 2016, lá em Juiz de Fora, né? Convidamos todos os diretores e realmente só participou o Conservatório de Juiz de Fora, né? E foi realmente um encontro muito legal, a gente discutiu muita coisa legal, né? Então, vale a pena. O professor Marcos Medeiros, que é o atual presidente, é uma pessoa muito interessada em ajudar as escolas, né? Com certeza, vocês podem contar. Nós vamos ver se a gente consegue marcar com ele aqui, para a gente conversar com ele. Sim. Tá certo? É uma luta árdua, complexa, uma pedra dura, um concreto de muito tempo, a formação das nossas escolas. Mas, aos poucos, a gente vai mudando uma coisinha, mudando outra, com a intenção de sempre estar melhorando, para atender quem realmente importa, o aluno, as pessoas que passam por essa escola maravilhosa, essa potência. Eu falo que os conservatórios são uma potência. Com certeza. E que muitas vezes fica lá, adormecida. Sim. É preciso acordar. Gente, esse foi o programa Coloque os Musicais no Encontro dos Conservatórios. Uma boa noite a todos. Quer dar boa noite, Flávio? Boa noite. Um abraço, fique com Deus. Estamos de pé com Maria Odília. Boa noite, gente. Pessoal. Prazer imenso estar com vocês. Até a próxima.